Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muitíssimo bem. Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos uma aula de arte. Vamos continuar falando dos assuntos tratados nas aulas anteriores. No caso, hoje estamos falando sobre teatro, sobre dança, mas para iniciar a nossa aula, nós normalmente fazemos alguma reflexão para nos ajudar a compreender o tema da aula. Vamos lá? Olhem ali na tela de vocês. A arte existe para que a verdade não nos destrua. Friedrich Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo alemão, um grande pensador. Ele nos trouxe uma importante reflexão aqui, e uma reflexão sobre a arte. Vejam, a arte existe para que a realidade não nos destrua. Concordam? Muito profunda essa mensagem, não é mesmo? A arte é algo necessário à nossa vida. A arte nos ajuda a conviver, a viver, embora a arte não seja encarada como a realidade, porque muitos a veem como uma simples fantasia. A arte nos ajuda a enfrentar a vida da maneira que ela é, porque a arte nos traz reflexão, a arte nos permite compreender, inclusive, o nosso cotidiano, a vida como um todo. Muito interessante, não é mesmo? Continuando. No último encontro, falávamos sobre o teatro, o surgimento do teatro, como ele se divide em gêneros, como, por exemplo, o drama e a comédia. Existe também o teatro musical, o teatro com apresentações de dança. Falamos também que o teatro é uma representação. Para que haja um palco, eu preciso ter um ator e o público. Falamos sobre isso, recordam? Falamos também que no teatro, para que haja o teatro, não precisa haver uma construção, uma edificação para a existência do teatro. Basta que hajam um texto, o público e o ator nessa representação. Falamos também que o teatro é algo muito subjetivo e que ele vai nos trazer reflexões. Na aula anterior, eu trouxe um texto que mostrava um texto teatral. E um texto teatral é diferente dos demais gêneros por mostrar como ocorrerá aquela representação. Na tela de vocês, estamos vendo um texto teatral. Vejam, olhem lá na tela de vocês o título, Hamlet. Hamlet é uma peça do escritor inglês Shakespeare, um dos mais clássicos autores, da literatura universal. O Shakespeare escrevia muitas peças. Hamlet é uma das mais conhecidas, do Shakespeare. Vejam ali que há uma informação, versão adaptada, ou seja, é uma versão diferente da original, um pouco mais simples, com uma leitura mais direta. Ali nós temos, logo no início do texto teatral, a apresentação dos personagens. Quais são os personagens que compõem essa peça? Vamos ler ali? Hamlet, príncipe da Dinamarca, o personagem principal. Fantasma, pai de Hamlet. Rainha Gertrudes, a mãe. O rei, que é o tio que matou seu pai. Horácio e Marcela, os amigos. Ofélia, a namorada. Polônia, a mãe de Ofélia. Laertes, o irmão de Ofélia. Rose e Gilden, chamados pelo rei para serem acompanhantes de Hamlet. Vejam, ali estão todos os personagens que participarão dessa peça, dessa encenação, representação. Vejam, essa informação consta no texto teatral, para que o leitor possa compreender quem são esses personagens. As peças teatrais, elas se dividem em atos. Os atos são
partes da peça. E estas partes se dividem em cenas. Vejam lá, no ato 1 nós temos já a primeira cena. E logo ali nós temos uma explicação de como ocorrerá essa cena. Vejam lá, cena 1. Hamlet chega à Dinamarca para os funerais de seu pai e conversa com seus amigos Marcela e Horácio. Eles lhe contam que sua mãe acaba de casar com seu tio. O fantasma do pai de Hamlet aparece e pede vingança. Os dois amigos não veem o fantasma, só Hamlet. Marcela e Horácio ficam apreensivos quanto à sanidade mental de Hamlet. Ali nós temos parênteses apresentando uma informação que vai ser chamada de indicação de cena. Vejam lá, entram em cena Horácio e Marcela. E o Horácio fala: em que navio Hamlet vai chegar? A Marcela responde: não tenho certeza, mas sei que chegará hoje. Ali nós temos a indicação de cena. Vejam, algo nos mostra que dois personagens entram em cena no texto teatral, e isso permite que eu compreenda como ocorreria essa representação no teatro. Ali a indicação da cena. Interessante, não é mesmo? Continuando. Vocês já ouviram falar da história de Romeu e Julieta? É um clássico também. É um clássico de Shakespeare, esse autor que eu acabei de falar com vocês. Ali nós temos esses dois personagens, que eram dois jovens apaixonados, que não podiam concretizar seu amor porque eles tinham origem em famílias rivais, ou seja, famílias que não se davam bem. Por isso mesmo, o amor deles se tornava impossível. Ali nós temos uma fotografia de uma representação de Romeu e Julieta. Ali temos os dois personagens numa cena bem impactante da peça. Percebam como os personagens se apresentam, né? Parece que a Julieta não está muito bem, o personagem principal, que é o Romeu, está beijando a personagem, mas será que ela está bem ali naquela situação? Talvez vocês conheçam essa peça e sabem que ela é uma peça trágica, né? Não é? As peças trágicas são marcadas, inclusive, pela morte. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício. Vejam ali. Como você escreveria a indicação da cena? E agora? Vejam, a indicação da cena é um detalhamento do que ocorrerá na representação. Se vocês estivessem escrevendo essa peça, com poucas palavras, o que vocês diriam que está acontecendo naquela fotografia, naquela cena? Como que alguém que está lendo esse texto compreenderia a cena sem necessariamente estar vendo a imagem? Como que vocês detalhariam esta situação? Eu vou dar um tempo para que vocês registrem o exercício no caderno e que vocês resolvam este exercício na sequência. Vamos lá?
Então, conseguiram responder? Eu espero que sim. Vejam, a indicação de cena é um detalhamento. Então, talvez muitos escrevam de maneira mais específica e outros vão colocar aquilo que se refere diretamente. Então, essa resposta pode ter algum tipo de variação. Eu coloquei aqui uma sugestão de como você poderia detalhar essa cena, determinando uma indicação do que ocorreria. Vamos ver? Julieta está imóvel e deitada. Romeu se aproxima e a beija. Então, não informa ali se a Julieta está morta, se algo aconteceu com ela, se foi um acidente, nada mais. O que é preciso para que haja o texto posteriormente é esta informação. Que o Romeu, está próximo à Julieta, ela está imóvel e ele a beija. Esta é a indicação da cena. Compreenderam? Então, o texto teatral é repleto de indicações que permitem ao leitor, quando está lendo o texto do teatro, compreender como ocorreria aquela encenação. Perceberam? Então, o teatro, para ser elaborado, ele precisa de um texto que vai permitir com que os atores façam a encenação propriamente dita. Ok? Continuando, nós vamos continuar falando de teatro. Um teatro muito específico. Um teatro tão antigo quanto esse teatro encenado por atores, que utilizam seus próprios corpos para a encenação. É o teatro de bonecos. Já presenciaram uma apresentação com teatro de bonecos? É muito legal, não é mesmo? Muitas pessoas acreditam que o teatro de bonecos está mais voltado para o entretenimento infantil, mas, pelo contrário, ele pode envolver os mais diversos públicos. Vamos verificar aqui. O teatro de bonecos. O teatro de bonecos é tão antigo quanto o próprio teatro com atores de verdade. Nele, ao invés de pessoas interpretando personagens, quem conta a história são os bonecos controlados com as mãos. Cada parte do mundo tem um tipo de boneco diferente. No Japão, os bunraku chegam a ter o tamanho de uma criança e cada um é controlado por vários operadores a partir de mecanismos nas costas dos bonecos. Na Índia, se utilizam os tradicionais bonecos de vara, que existem também na ilha de Java. Na Europa, aparecem principalmente as marionetes, que são bonecos controlados por cordas presas nos seus braços, pernas e cabeça. Também há fantoches, que são construídos em cima de luvas e controlados pelas mãos. Então, nós falamos de alguns tipos de bonecos que compõem esse gênero específico do teatro, que é o teatro de bonecos. Vejam, aqui no Brasil, nós conhecemos muito bem esses tipos de bonecos. A marionete, e os fantoches. Vejam ali as características da marionete. Ali nós temos cordas, que ficam presas aos braços, às pernas, à cabeça do boneco. Dessa maneira, o manipulador vai conseguir dar movimento a este boneco. Então, a marionete é um pouquinho diferente do fantoche. Por quê? O fantoche é um boneco que é construído a partir de uma luva, como se fosse uma luva. Então, no caso dos fantoches, o manipulador irá colocar o boneco como se fosse uma luva em suas mãos. Assim, ocorrerá a manipulação. Esses dois tipos de bonecos são muito comuns aqui no Brasil. Vejam
que, como eu falei, as imagens que são apresentadas na tela de vocês mostram esses bonecos que normalmente fazem parte do repertório infantil. Como eu disse, o teatro de bonecos pode ir muito além e fazer parte do imaginário de um público mais amplo e diversificado, inclusive os adultos. Por isso mesmo, em outros lugares, como falamos anteriormente, como países asiáticos, existem bonecos que se apresentam de maneira diferente e sim fazem parte de um repertório mais amplo, onde um público é mais variado. Vejam lá os bonecos japoneses lá, o Bunraku, que nome complicado, não é mesmo? O Bunraku, ele é um boneco que é manipulado muitas vezes por mais de um operador, de um manipulador. E ele é tão grande que até pode ter o tamanho ali de uma criança, ou seja, ele pode ter 1,30 m, 1,20 m, até 1,50 m. É um boneco mais... justamente por apresentar esse tamanho, ele precisa de mais esforço no momento da manipulação. Vejam ali a imagem, né, dos manipuladores. Percebam que eles utilizam roupas escuras, compondo um fundo para esse personagem. Ou seja, o que recebe destaque é justamente o personagem que está sendo apresentado, o boneco. No caso dos bonecos de vara indianos, vejam ali, eles se movimentam, o movimento deles ocorre por essas varas que, articuladas, propiciam o movimento dos membros, ou seja, dos pés, dos braços dos personagens. Interessante, não é mesmo? Mas vejam, este tipo de boneco não é tão comum aqui no Brasil. Normalmente nós vemos mais encenações com marionetes e fantoches, mas é muito interessante conhecer outros tipos de bonecos que fazem parte desse gênero teatral. Agora, nós vamos a um exercício. Novamente, vamos para os nossos cadernos, para as nossas anotações, e lá nós temos uma sugestão de atividade. Qual é a diferença entre os fantoches e as marionetes? Recordam? Falamos muito sobre isso. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem o enunciado e resolvam a questão. Vamos lá?
Muito bem. Conseguiram registrar as respostas? Espero que sim. Então, qual é a diferença entre esses dois tipos de bonecos, marionetes e fantoches? Basicamente, nós percebemos que as marionetes são controladas por cordas e fantoches são construídos em cima de luvas. Lembram? Falamos sobre isso. As marionetes, elas utilizam-se de cordas para a movimentação dos membros, né? Ou seja, braços, pernas, a cabeça do personagem. Já os fantoches são espécies de luvas, não é mesmo? Os manipuladores, eles vão utilizar os bonecos como se fossem luvas para gerar o movimento do personagem. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem a resposta. Vamos lá? Continuando, agora nós vamos avançar na aula falando sobre a dança. A dança que também faz parte do teatro, como vimos no último encontro. A dança é uma manifestação muito interessante. Ela se distingue por mostrar como se apresentam os movimentos, os gestos. Olhem ali. A dança faz do corpo uma arte e com ele cria formas e desenhos no espaço. Vejam que interessante a imagem que aparece na tela de vocês. Ali nós temos personagens apresentando diversos tipos de movimentos e estes movimentos nos fazem pensar sobre outros movimentos, movimentos inclusive da natureza. Percebam como o ser humano utilizou na dança movimentos que já existiam por aí, ao nosso redor, na natureza. Vamos continuar. A dança, surgiu de maneira instintiva, como uma resposta natural do corpo e da alma à sedução dos sonhos da natureza, ao apelo irresistível do ritmo da vida, a necessidade do homem em mover-se como o vento, brincar como a chuva e morrer como as cinzas da madeira ao fogo. Assim, intuitivamente, da imitação das ações dos animais e da natureza, os gestos e a mímica foram se transformando em passos e estes em coreografias. Então, a dança, como eu disse anteriormente, tem uma relação, na verdade, com esses movimentos presentes na natureza. Como lemos ali anteriormente, ó. A dança, ela nos faz movermos como o vento, brincar como a chuva. Então, quando os pingos da chuva caem, nós temos na nossa memória a ideia de quase uma brincadeira daqueles pingos caindo, precipitando. Ou como a chuva morrer, ou como perceber o morrer das cinzas da madeira ao fogo, não é mesmo? Então, todos esses movimentos da natureza estão relacionados à dança como um todo. Eu gostaria que vocês voltassem ao caderno e registrassem o que vocês estão vendo na tela. Vejam, a dança surgiu como uma forma de representar os movimentos da natureza. Então, registrem no caderno e voltamos daqui a pouquinho.
Concluíram? Vejam na tela de vocês os exemplos da movimentação da natureza. Temos ali o vento batendo nas árvores. Não lembra um bailarino voltando o corpo para trás? O movimento do fogo, não parece? Aquele movimento do fogo de um lado para o outro, as chamas, né, na fogueira, não lembram um balé, um movimento sincronizado de um balé? Todos indo para um lado, depois para o outro. Olhem os pingos da chuva, lembram do que falamos anteriormente? Os pingos da chuva lembrando a leveza de uma brincadeira. As ondas do mar, aquele movimento circular que as ondas promovem. Então, todos esses movimentos, acompanhados de gestos, formam aquilo que nós chamamos de dança, ou aliás, inspiram aquilo que chamamos de dança, a criação, a elaboração das danças. O gesto, o movimento e as coreografias também refletem antigos rituais vivificados nas danças folclóricas, como quadrilhas, carnaval e cirandas. Vejam, todas essas danças folclóricas nos fazem lembrar de rituais, celebrações. O que seriam esses rituais? Seriam aquelas atividades onde há uma repetição de movimentos, gestos, inclusive cantos. Ali na tela de vocês nós temos imagens que exemplificam estes rituais. Vejam, temos ali um casamento onde há uma repetição de movimentos, de discursos. Nós temos ali um ritual indígena também. Vejam a repetição no que se refere às vestimentas, aos utensílios que eles estão utilizando. Ali temos um ritual de uma religião de matriz africana, que ocorre principalmente no Nordeste brasileiro, não é mesmo? Nós temos ali também pessoas num ritual sagrado, né? Lá na Índia, onde as pessoas vão até o rio Ganges para fazer algum tipo de oferenda, agradecimento. Todas essas situações exemplificadas mostram exemplos de rituais. Vejam, os rituais dão base para o avanço, uma nova forma de representação, que é chamada de dança. Por isso a relação entre a dança e o ritual. Eu gostaria que vocês voltassem ao caderno e registrassem o exercício. Danças comuns. Danças comuns onde? Em que situações? No carnaval, em aniversários de 15 anos, em festas juninas. Gostaria que vocês retomassem, voltassem aí na memória de vocês em que situações, que danças são manifestadas nessas situações apresentadas. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem o exercício no caderno e façam a resolução. Vamos lá?
Então, lembraram? Vamos verificar se vocês conseguiram recordar? No carnaval, que tipo de dança é manifestada no carnaval? O axé, o samba, são tão populares, né, em todo o Brasil. Nas festas de 15 anos, nós temos as valsas, não é mesmo? A valsa. E em festas juninas, nas escolas, tão comum, não é mesmo? As quadrilhas. Então, estas são danças populares em todo o Brasil. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem as respostas. Vamos lá? E aí, vamos continuar? Vamos falar um pouco das danças folclóricas, tão comuns no Brasil. Então, as danças folclóricas, elas surgiram justamente da união de diversas culturas que formaram o nosso território. Então, temos lá a influência europeia, influência indígena, influência africana, na composição das mais diversas danças que são chamadas danças folclóricas, relacionadas inclusive aos rituais de cada religião, de cada cultura. Vejam lá, nós temos o carimbó, uma importante dança brasileira. Olha lá, o carimbó, o nome faz referência ao curimbó, principal instrumento musical utilizado nessa manifestação folclórica. Vejam as vestimentas, os vestidos utilizados pelas pessoas que participam dessa dança, as cores. Então, o curimbó é uma espécie de tambor tocado com as mãos, feito com um tronco escavado e oco. Então percebam que a dança recebeu esse nome por causa de um instrumento musical que vai dar origem ao som, né, do carimbó. Temos também a chula gaúcha. A chula gaúcha é quase como se fosse um desafio entre seus participantes. Então, ela é dançada principalmente por homens e eles vão fazer movimentos, não é mesmo? Acrobáticos, sempre com um sapateado. E o que chama atenção, desculpe, mudei a tela antes, o que chama atenção na chula gaúcha é que ela é dançada principalmente por homens. E o frevo? O frevo também é uma dança popular no Brasil, é uma dança que tem a origem lá no Nordeste brasileiro, em Pernambuco, né, no estado de Pernambuco, lá no século XIX. É uma dança que tem um movimento frenético. Talvez isso explique seu próprio nome, frevo. Alguns dizem que o nome surgiu da pronúncia da palavra fervo, porque é uma dança efervescente. Popularmente se falava naquele local frevo, né, ao invés de fervo. E daí o surgimento do nome desta dança.
Também temos a quadrilha, popular, né, no Brasil todo. É um estilo de dança folclórica coletiva, em todo o Brasil, reconhecida, né, em todo o território brasileiro, muitos estados, em muitos lugares, a quadrilha é popular. É uma dança de teor caipira, né, e popular principalmente nas festas juninas, festas de São João. E agora eu tenho a proposta de um exercício. Vamos fazer a resolução juntos? Olhem lá, nós temos as características das danças do lado direito e o nome das danças. A chula gaúcha, o frevo e a quadrilha. Eu vou ler a característica e vocês vão me dizer qual é a dança. Ritmo acelerado e frenético. Qual dessas danças tem um ritmo acelerado e frenético? É o frevo, não é mesmo? E qual é a dança coletiva de teor caipira que nós acabamos de ver? Lembram? A quadrilha. E por último, temos ali espécie de desafio com sapateado. Qual dança é uma espécie de desafio, hein, que tem um sapateado? A chula gaúcha. Então, conhecemos mais sobre algumas danças populares, danças folclóricas brasileiras e vamos voltar a falar de dança no próximo encontro. Por hoje, nós encerramos por aqui, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau!